internet. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de teoria. E assim, antes que vocês me chamem de hipócrita por dizer eu não gosto de vídeo de teoria e logo em seguida fazer um, eu não gosto de vídeo de teoria que não tem embasamento. Teoria sem nenhuma fonte, sem nenhum detalhe, sem nenhum... nada que sustente a teoria em si. Esse tipo de vídeo eu não gosto. Por exemplo, pegar todos os comerciais de WandaVision e falar que eles têm a ver com as joias do infinito, quando eles claramente têm a ver com a vida da Wanda. E isso, por exemplo, é um vídeo de teoria que eu não gosto, porque ele não tem o menor embasamento e não faz o menor sentido. Teoria, por mais que seja um negócio inventado, que, tipo, é uma teoria, sabe? Tu tá criando uma coisa que tu acha que é uma coisa, tu tem que sustentar esse argumento. Tu tem que dar motivos pelos quais aquilo faria sentido. É assim que funciona uma teoria, não tu só dizer, eu acho que o céu tinha que ser preto. Ponto, entendeu? Tu não explica que é por causa do reflexo, tu não entra em detalhe, isso eu não gosto. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar sobre o céu nem sobre joias do infinito. Eu tô aqui pra falar sobre a identidade do diretor Hayward. Desde o começo da série, ou melhor, desde a primeira vez que ele apareceu, lá no episódio 4, muita gente está especulando quem que ele é de verdade. E eu tô aqui pra dar a minha opinião sobre quem eu acho que é. Pode ser que eu esteja errado. Eu nunca abro mão da possibilidade de que eu esteja errado em alguma teoria. Afinal, é uma teoria, não é um fato. E assim, hoje eu trago pra vocês 4 possibilidades de quem o diretor Hayward possa ser. Beleza? Vem comigo que hoje vai ser da hora. Primeira possibilidade. O diretor Hayward, na verdade, é o Immortus. Mas aí tu se pergunta, beleza, quem diabos é Immortus? O Kang, pra quem não conhece, é um viajante temporal, é um antigo inimigo dos Vingadores, e ele vive aparecendo em diferentes linhas temporais. Só que assim, em algum ponto da carreira dele, um pouquinho pra frente, ele decidiu que ele não queria mais ser o mestre da guerra. Então, ele passou a dedicar a vida dele à sabedoria. Ele abandonou o manto de Kang o Conquistador e adotou o manto de Immortus. Como Immortus, ele se tornou um sábio, ele tentou se tornar um mestre do tempo e ele manipulava muitas linhas temporais porque ele tinha essa missão de garantir uma linha temporal específica de ocorrer. E assim, o Immortus, ele é um vilão fissurado pela Feiticeira Escarlate. Por conta dos poderes dela, de manipulação de realidade, e do fato de ela ser um ser Nexus, que é um ser que existe igualmente em toda e qualquer realidade, ela poderia muito bem servir aos propósitos dele de alterar a realidade como ele bem entendesse, de criar as linhas temporais que ele precisa que sejam criadas para garantir o futuro que é a missão dele de garantir. Tipo assim, a missão dele não é muito específica, é tipo, garante um futuro aí, mas ninguém diz exatamente como que tem que ser esse futuro, só, garante que vai acontecer. Enfim, o que eu tenho para embasar essa teoria? Bora pros quadrinhos. No vídeo anterior sobre o Visão Branco, eu falei que a série ela é altamente baseada nos Vingadores da Costa Oeste, certo? Então, depois que eu li o arco do Visão Branco, eu continuei lendo as HQs dos Vingadores da Costa Oeste e acabou que eu cheguei no Immortus, que foi como eu cheguei nessa teoria. O que acontece? O Immortus, ele tá por trás do Visão ter sido desmantelado e voltado sem memória e ainda por cima sem nenhuma emoção. Logo após ela perder o Visão, não há Visão, ela não ficou cega. Após ela perder o Visão, os filhos dela também deixaram de existir, porque um vilão conhecido como Mestre Pandemônio pegou as crianças como parte da alma dele. Só que tudo isso era o plano do Mephisto, mas enfim, ele não iria atrás das crianças gratuitamente. Foi o Immortus que deu essa ideia pra ele, porque ele sabia que as crianças eram parte da alma do Mephisto. Então assim, 2 grandes traumas foram causados por ele. Além disso, a Wanda ainda foi sequestrada e quase se tornou uma das 7 esposas de uma entidade maligna, também porque o Immortus manipulou as situações, e ainda por cima, uma entidade ancestral tentou possuir ela para tirar vantagem dos poderes mutantes dela. Tipo assim, usar ela como uma super arma genética. E de novo foi manipulação do Immortus. Essa série de eventos fez ela se tornar uma pessoa ruim.
ela tá com um trauma psicológico muito grande e ela acaba virando uma vilã dentro da história. Ela se junta com o Magneto e tenta destruir a humanidade. Só que mais uma vez, incluindo a reunião dela com o Magneto, foi armada pelo Immortus. E aí no final ele consegue colocar ela do lado dele pra tentar destruir os Vingadores e manipular a realidade como ele quiser. Só que aí os mestres do tempo intervêm e impedem que ele faça isso, porque ele já falhou na missão dele. Beleza, essa é a argumentação dos quadrinhos. Agora, como isso se aplica no MCU? Bora lá. Como vocês viram no último episódio, o Hayward, ele não falou coisas que a Wanda interpretou errado. Ele realmente falou coisas pra machucar ela. Tipo assim, o Visão não é teu, ele é do governo. Ele é propriedade, ele é uma máquina, ele não é um ser vivo. Ele não tem vida. Ele falou isso porque ele sabia que a Wanda ia sentir dor, ela ia entrar em algum grau de luto e ia acabar manipulando a realidade. Supondo que ele é um Immortus, tá? Ela ia manipular a realidade, dando assim aval pra ele poder montar uma base de campo e ficar de olho na anomalia de Westview. Ele pode usar o Visão Branco pra tentar causar ainda mais sofrimento na Wanda, fazer ela perder os filhos e nesse momento de desequilíbrio dela, usar ela a favor pra poder se tornar um mestre do tempo. Entrar ali na situação, interferir, manipular ela e se tornar um mestre do tempo. Aí faria sentido o multiverso da loucura do Doutor Estranho, porque junta Agatha Harkness, Pesadelo e Immortus, todos eles tentando manipular a realidade de alguma forma, e o Doutor Estranho tendo que lidar com tudo isso. E em algum ponto do filme ele salvaria a Wanda do Immortus e os dois tentariam impedir o trio do multiverso. Que é como eu tô chamando a Agatha, o Pesadelo e o Immortus. O que é que eu tenho pra sustentar essa teoria? A gente vai ter a TGV na série do Loki, a agência de monitoramento do tempo, né? Eles ficam de olho em todos os problemas do fluxo temporal. E, tipo, eles estão diretamente ligados com o Immortus. E ainda por cima vai ter o Kang e Homem-Formiga 3. Se tem o Kang, abre possibilidade de ter tanto o Rapaz de Ferro quanto o próprio Immortus. Então, assim, é possível. Pelo menos pra mim, eu acho possível, dado que o Hayward é responsável pela mesma quantidade de merdas que a Wanda passou, quanto o Immortus é responsável por essas coisas nas HQs. Outros dois pontos que eu esqueci de mencionar que ajudam a reforçar essa teoria são o fato de que, se o Immortus realmente é o Hayward, isso explicaria por que os Vingadores não deram a mínima pro estado psicológico da Wanda, por que eles não deram o menor suporte pra ela, por que ela tá completamente desamparada no mundo. O Immortus pode ter criado alguma situação que impediu os Vingadores de entrar em contato com a Wanda, fazendo assim com que ela se sentisse sozinha no mundo e ainda mais desesperada e propensa a criar uma realidade artificial. E outro ponto é que o Hayward, ele tá muito por dentro dos poderes da Wanda, sendo que a única pessoa que sabia sobre isso além dele era a Darcy, que é uma especialista em tipos de energia. Ou seja, ele é muito mais do que ele aparenta ser, entendeu? Ele tem muito mais conhecimento do que ele deveria, considerando a posição que ele tá. Ele é diretor da SWORD, mas ele não é um cientista nem um especialista em nenhuma área. Pelo menos que a gente saiba. Segunda possibilidade. Ok, o Immortus não é o Hayward. Mas e se o Hayward, na verdade, não for uma pessoa? Ele pode ser o Ultron. Ah, lá vem de novo falar que é o Ultron. Mas calma, calma. O Ultron é um vilão que ele não é facilmente destruído. É ridícula, simplesmente ridícula a ideia de que ele foi destruído pelo Visão. Ai, o último backup do Ultron foi destruído. Cara, o Ultron, ele já foi a merda de um ferro de passar. Eu tô zoando, não é um ferro de passar de verdade, é só que o formato original dele era escroto. Mas assim, o Ultron é inteligente demais pra ter sido destruído em Vingadores 2, sabe? Ele podia muito bem ter feito um backup em qualquer rede que fosse. E supondo que ele sobreviveu, ele poderia ter feito um modelo de vida artificial que se parece com uma pessoa, assumido esse modelo de vida artificial e tramado algum plano contra os Vingadores. Plano esse que levou anos e anos para ser instaurado e só pôde ser concluído depois que o Visão foi destruído em Vingadores Guerra Infinita.
Ele tentou dissecar o Visão e religar ele, só que ele não conseguia porque não tinha os poderes da Wanda. Tentou religar ele para conseguir o corpo de volta. É uma outra teoria também. Na verdade, o Hayward é o Ultron dentro do modelo de vida artificial, coisa que já aconteceu no desenho animado dos Vingadores, Vingadores Unidos, se eu não me engano. E assim, no caso, quando o Visão religar, ele pode possuir o Visão e voltar a ser o Ultron e ser uma grande ameaça no MCU daqui pra frente. A terceira teoria é de que na verdade ele não seja o Immortus, ou talvez não o Ultron também, e seja na verdade um cara que está sendo manipulado pelo Immortus. Ele pode não ser necessariamente o Immortus, mas ser um cara controlado por ele, sabe? Tipo, o Immortus, como eu falei, nas HQs ele dava sugestão mental para outros personagens, para esses personagens fazerem o que ele queria. Então pode ser que o Hayward seja só uma marionete do Immortus e que o Immortus de verdade apareça no final. E agora a última e não menos importante teoria é a de que o Hayward só seja um babaca. Ele pode não ser o grande vilão que a gente está esperando. Ele pode ser só realmente um cara do governo que é um bosta. É possível, sabe? É possível. Porque assim, a Marvel ela brinca muito com a gente. No caso, a gente que se ilude. Não é que a Marvel brinca, os fãs que se iludem. Desde o primeiro episódio, todo mundo falando que ia ter Mephisto na série, que o Mephisto tava por trás de tudo isso, e acabou que nem Mephisto teve. E se tiver, ele vai ser conjurado pela Agatha, e não participar ativamente da série. Não é ele o responsável por tudo aquilo, entendeu? Então, assim, é possível também que tudo nessa teoria seja furada e que, na verdade, seja só uma série de coincidências. O Hayward tá por trás de todas essas situações e ele ter feito a Wanda parecer vilã. Pode ser só gratuito mesmo e ele ser só um babaca que quer usar o Ultron como que quer usar o Visão como arma. É plausível. É realmente plausível. O vídeo de hoje é só isso mesmo, eu só queria expor aqui algumas das teorias que eu tenho de quem que possa ser o Hayward, porque, cara, ele tem um destaque, assim, interessante dentro da série, que parece muito que ele não é só um personagem avulso, sabe? Tem alguma coisa nele. Tem alguma coisa, assim, que faz ele parecer que ele é um personagem importante, eu só não sei o que exatamente. Então eu quis aqui expor algumas das teorias, né? No caso, usando como base os quadrinhos, as animações e especulação própria. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm uma teoria de quem ele possa ser também, deixem aí nos comentários, bora trocar ideia. Toda vez eu falo isso, mas ninguém nunca troca ideia comigo. Curte a página do canal também no Facebook, eu tô sempre avisando quando tem vídeo novo por lá, porque às vezes o YouTube não entrega, tá? Então fica de olho na página também. Deixa o like se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, clica no sininho para receber a notificação, compartilha com os amigos também, ajuda o canal a crescer, entra no grupo do Discord também, porque se o YouTube e o Facebook falharem, lá tem um bot avisando toda vez que sai vídeo, tá? E também, se tu quiser virar membro do canal para ajudar para me ajudar no caso, não tem vantagem ainda, é R$1,99 por mês, tá? É o mais baixo que eu consigo botar. Eu botaria menos ainda se eu pudesse, mas é o mínimo que aceita. E é isso. Vejo vocês ainda essa semana. Até a próxima e tchau.